Graça e paz, irmãos. Agradecemos ao Senhor esta nova oportunidade. E como estamos reunidos em seu nome, Ele está conosco. Vamos orar a Ele. Inclinemos ao Senhor nosso coração. Querido Pai e Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti esta nova oportunidade que nos concede de estar reunidos para Ti. Nos reunimos no nome do Teu Santo Filho, ó Pai. Concede-nos a graça de estar abertos a Ti mesmo, de todo o coração. Que possamos nos achegar a Tua palavra, Senhor, não só para conhecer ela, mas para viver ela, para obedecer ela. Concede-nos ter um bom coração para com toda a Tua palavra. Libera-nos de todo prejuízo e que possamos, Senhor, ser tocados e ganados pelo Espírito da Tua palavra. Gana-nos para Ti, Senhor. Concede-nos amar-Te de verdade, de tal maneira que amemos a Tua palavra e desejemos com todo o coração Te seguir segundo a Tua palavra. Confiamos em Ti. Temos crido em Ti, graças a Teu dom precioso. Agradecemos a Ti o que o Senhor tem feito por nós e desejamos seguir da mão do Senhor. Precisamos do Senhor para seguir e terminar a carreira com grande alegria, para a Tua alegria, Senhor, também para a nossa e a dos Teus santos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Confiamos, pois, irmãos, no socorro do Espírito do Senhor. Amém? Estamos hoje chegando ao capítulo 3 desta série sobre o reino. E, propositadamente, deixamos essa palavra, o reino, sem adjetivos, para que fique bem larga, bem genérica, para que possa abranger muitos assuntos que falam do reino. O reino é um assunto importante na palavra de Deus, tem muitas porções, e não só no Antigo, sino no Novo Testamento. Estivemos lendo estes dias alguns versos, hoje vou procurar ser mais curto que ontem foi necessário, hoje espero poder ser mais curto. Ontem lembrávamos aquela passagem do Senhor Jesus, quando Ele começou seu ministério público, e Ele percorria a Galileia e outros lugares, diz a Escritura, pregando o reino de Deus. Às vezes se fala de pregar o Evangelho, e claro, se fala também do Evangelho da graça, na palavra de Deus. Mas se fala também de pregar o reino. E líamos ontem como Paulo reunia os judeus naquela casa alugada em Roma, e desde a manhã até a tarde dava testemunho do reino. Ele pregava o reino também. O Senhor Jesus e os apóstolos
pregavam junto com todo o conselho de Deus o assunto do reino. E uma das sinais dos últimos tempos é que seria pregado o evangelho do reino em todas as nações. Então, se estamos nos últimos tempos, certamente não podemos descuidar o aspecto do reino. E vamos falar melhor em plural, como temos visto nestes dias, os aspectos, os capítulos do reino de Deus, do reino dos céus. Hoje temos que chegar a Mateus e também a Lucas, aquele famoso Sermão do Monte, que tem a ver inteiramente com o reino de Deus. Hoje vamos dedicar um tempo a algumas porções do Sermão do Monte, que poderíamos chamar como se fosse uma espécie de constituição do reino. Vimos que o reino de Deus é introduzido espiritualmente pelo Senhor Jesus e que uma primeira parte do reino dos céus a igreja tem nele porção. O reino dos céus começa a se desenvolver inicialmente no próprio Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Ele falou: o reino de Deus entre vós está, no meio de vós, em vós, traduz em outras versões. Então, ele está falando que o reino já está entre nós, espiritualmente. A palavra também fala de uma manifestação futura, uma manifestação visível a partir da segunda vinda de Cristo, um reino sobre esta terra inicialmente por 1000 anos, e depois fala daquele reino eterno. Mas agora que já veio o rei, agora o rei começa a falar do caráter dos súditos do rei. Ele começa a ensinar como são as pessoas que pertencem ao reino dos céus, ao reino de Deus. O reino de Deus é a palavra genérica que abrange tudo, e o reino dos céus, como vimos na primeira lição, tem a ver com o período da história da igreja e do milênio. Mas como isso já foi visto, vamos deixar por enquanto aí. E vamos nos adentrar na constituição do reino. Começa pelas chamadas bem-aventuranças ou beatitudes, não sei como se fala em português. Bem-aventuranças também? Amém. E depois continua em Mateus, desde o capítulo 5, vai o capítulo 6 e o capítulo 7. Todos eles pertencem ao Sermão do Monte. Tudo isto foi compartilhado numa mesma ocasião, tudo junto. Esse segundo aparece aqui, vocês podem ver comigo, capítulo 4. Percorria Jesus toda a Galileia, desde o verso 23, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa este Sermão do Monte.
que abrange não só as bem-aventuranças, sino, como falamos, os capítulos 5, 6 e 7, que todos estão em continuidade, não tem nenhuma frase de interrupção. Só no final do capítulo 7, diz no capítulo verso 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, capítulos 5, 6 e 7. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multitudes o seguiram, e aí já começa a falar outras coisas. Mas o final do capítulo 4, o início do capítulo 5, o final do capítulo 7 e o início do capítulo 8 nos mostram que este sermão foi dado numa ocasião. Lucas também, e vamos estar indo de um lado para o outro para complementar, no capítulo 6, ele também registrou este sermão. E Lucas registrou isso principalmente no capítulo 6 do seu Evangelho, ainda que tem algumas porções que ele coloca em outros lugares, porque ele associava tematicamente certas coisas, então lembrava essas coisas por associação temática e colocava elas nesse contexto. No capítulo 6, desde o verso 20, começa Lucas a registrar o que também registrou Mateus. Os registros têm algumas variações, totalmente normal, porque são pessoas diferentes e cada uma está dando um testemunho segundo um ângulo. Deus quis que Jesus fosse visto desde vários ângulos, porque os olhos de uma pessoa não são suficientes para enxergar a plenitude de Cristo. Então, vamos ver algumas pequenas coisas que registra Mateus que não registra Lucas. Lucas registra menos que Mateus, mas registra coisas que Mateus não lembrou. Então, são completadas por Lucas. E então Lucas vai continuando no capítulo 6, e no capítulo 7:1 de Lucas diz: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Capernaum. Então, Lucas, do capítulo 6, verso 20 até o verso 49, registra algumas das palavras do Sermão do Monte. E é muito interessante poder comparar os dois. E também é muito interessante ver os ângulos diferentes com que cada um deles vê ao Senhor e o próprio Sermão do Monte. Cada um lembra do sermão alguns aspectos que são especiais para ele. E por isso outros têm outro ângulo e lembram outras coisas. Nós temos que saber que as coisas são assim. Vocês lembram que a Arca do Pacto era levada por vários levitas. Vamos dizer que a Arca do Pacto representa a Arca do Testemunho. Jesus é o testemunho fiel e verdadeiro de Deus. Ele que carrega a glória de Deus. E o peso daquela arca estava sobre 4 levitas. E aqueles 4 levitas carregavam a arca, e assim o testemunho de nosso Senhor Jesus está carregado por estes 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um deles tem uma personalidade, cada um deles tem uma formação, cada um deles tem também um grupo de pessoas às quais está dirigindo o seu evangelho, pensando principalmente em determinado grupo de pessoas. Mateus estava pensando mais no ambiente judaico,
Marcos, que andava com Pedro e escreveu em Roma, ele tinha em mente mais aos latinos. Lucas é um pouco mais universal, pensando nos homens em geral, e ele era um gentil. E João era um apóstolo que tinha interesse, principalmente na igreja. E existe informação da igreja primitiva que os apóstolos falaram entre eles, que já Mateus, Marcos e Lucas, e Marcos da boca de Pedro, tinham escrito os aspectos exteriores do ministério do Senhor Jesus, mas não tinham falado das coisas interiores, e que era necessário também deixar por escrito, pelo menos algumas das conversas íntimas que eles tiveram, as palavras do Senhor. Então eles oraram para ver a quem designava o Senhor para escrever essa porção que não aparecia nos outros evangelhos. E disse que essa noite o apóstolo André teve um sonho na qual foi avisado que era João que tinha que escrever aquilo. Então, João escreveu um evangelho tendo já em conta os outros, por isso ele não repetiu tantas coisas, sino algumas necessárias. Completou e fez clareza em coisas que apareciam como se fossem contraditórias. Em um evangelho parece, por exemplo, quando fala do que estava na cruz, é contado com uma frase em Mateus, com outra frase em Marcos, com outra frase em Lucas, mas João explica que estava em 3 idiomas. Então, ficou resolvido o problema, não? Então, o Senhor, propositadamente, coloca vários testemunhas dele. E cada testemunha tem um ângulo para enxergar algum aspecto do Senhor. E então, esses distintos ângulos são os que explicam por que às vezes algum evangelista lembra umas coisas e não lembra outras. Porque nenhum de nós é suficiente para conter toda a plenitude do Senhor. E é necessário vários para que ele possa ser visto de vários ângulos. Também temos que lembrar outra coisa, antes de entrar nesta, antes de comparar Mateus com Lucas, temos que lembrar, además disto que estamos falando, outras coisas também. Não só eles têm diferentes personalidades, sino que quando você vai contar alguma coisa, você conta isso de maneira resumida. Então, pode ser, por exemplo, que hoje almoçamos feijão com arroz e comimos no final como se fala, um postre, uma sobremesa, digamos que fosse de pêssego. Então, algum pode dizer, oh, que gostoso aquele pêssego que comimos hoje. E outro falou que era feijão com arroz. E depois vem os críticos falando, oh, estão contradizendo, porque este fala que comeram feijão com arroz e outro fala que foi peixe. Mas não há contradição nenhuma, só que como este gosta do pêssego, ele lembra do pêssego e esquece do feijão com arroz. Mas o outro gosta do feijão com arroz, ele lembra do feijão com arroz e esquece do pêssego. Não há contradição, só que cada um está contando um aspecto. Então, nós temos que ter em conta, antes de entrar no próprio Sermão do Monte, temos que ter em conta isso para não acusar de errado algum deles. Porque às vezes pensamos, bom, aquele que está certo é Mateus. E Lucas parece que não está tão certo, porque não diz as coisas igual que Mateus. Outro pode preferir, não, eu gosto mais de Lucas, porque Lucas parece um pouco mais aterrissado na terra, mais perto da gente, então eu penso que se equivocou é Mateus. Não é preciso pensar assim. Nós cremos que Mateus e Lucas estão na Bíblia por providência de Deus e por inspiração de Deus.
Deus inspirou Mateus, o Espírito Santo inspirou Mateus. O mesmo Espírito Santo inspirou igualmente Lucas. E eles estão mostrando palavras verdadeiras. E às vezes nós pensamos, bom, ele falou a frase da maneira como disse Lucas ou da maneira como disse Mateus. Não é necessário fazer essa situação conflitiva. Ele pôde falar as duas frases, e até três. Por quê? Porque quando uma pessoa está falando, pode repetir a mesma coisa com outras palavras, pode dar vários matizes. Só que quando eles estão registrando, eles registram mais a maneira de taquígrafos. As frases principais, se você lê todo o Sermão do Monte, você sabe que foi um sermão e que o Senhor falou essas palavras, mas quando você lê, parece que às vezes o Senhor salta de um tema para outro, aparentemente, e parece que às vezes não tem relação o que falou aqui com o que falou lá. Nós lembremos-nos que ele está falando e falava muitas coisas, às vezes em distintos lugares falava a mesma coisa, às vezes uma mesma coisa era repetida de várias maneiras no discurso. Às vezes podia falar uma parte em segunda pessoa, outra parte em terceira pessoa. Então, um registrava aqui, outro registrava lá. Não é necessário criar uma divisão entre os evangelistas. Vamos aceitar o testemunho do Espírito através dos dois. E vamos crer, porque o Senhor falou, el que a você recebe, a mim me recebe. Se nós recebemos o que Mateus escreveu e o que Lucas escreveu, estamos recebendo do Espírito mesmo. E estamos recebendo do Senhor mesmo, e não temos que fazer preferência, sino aceitar as duas frases. O mais provável foi que o Senhor, no discurso, falou as duas frases. Ontem lembrávamos que, quando diz a Escritura de maneira tão resumida que Jesus ia pelas sinagogas dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Claro está que seguramente Jesus falava muitas frases, mas essas frases eram resumidas nessa frase. E possivelmente essa mesma frase de resumo foi falada por ele também. Mas não quer dizer que ele só repetia uma frase como se fosse em latim, repetindo uma missa sempre do mesmo jeito. Não, ele falava, e essas frases ficavam gravadas. Pessoas como Mateus, que tinha sido um publicano, um homem que fazia contas, era alguém que seguramente tomava nota, e por isso este sermão parecesse como se fosse taquigrafiado. As frases principais, os temas, desde o ângulo que para Mateus eram especiais, ele registrava. E logo Lucas, ele investigou também. Ele não estava naquele sermão, mas ele investigou, ele perguntou, ele conversou com pessoas que estiveram lá. E também tive a oportunidade de ler o que outros escreveram. E então ele também foi movido pelo Espírito Santo para escrever. E quando ele escrevia sem que o Espírito Santo anulasse a sua personalidade. Porque ele era uma pessoa que representava um ângulo que muitos precisavam ouvir. E nós temos que ter essa abertura de coração para ouvir do Senhor de todos os ângulos. E quando descobrimos que temos alguma inclinação só por um lado, em contra do outro, está bem ter inclinação por um lado. O que está mal é estar em contra do outro lado. Então temos que corrigir nossas inclinações naturais, nossas preferências, para poder enxergar o outro aspecto que também é de Cristo. Então, essas palavras, não temos que cair naquela armadilha. Bom, foram faladas como lembrou Mateus ou foram faladas como lembrou Lucas? Eu, pessoalmente, creio que ele falou as duas. E falou umas outras que não estão aqui lembradas. E por isso eles, quando registram a essência das coisas e as frases dele, as registram de distintas maneiras, porque ele falou mais do que está escrito.
E então não há contradição, sino complemento. E dessa maneira, com esse preâmbulo, é que vamos estar lendo e vamos estar comparando. Agora vamos nos introduzir na primeira parte do Sermão do Monte, que são as chamadas bem-aventuranças. Mateus lembra 9, que são: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, 3, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, 4, bem-aventurados os misericordiosos, 5, bem-aventurados os limpios de coração, 6, bem-aventurados os pacificadores, 7, bem-aventurados os perseguidos, 8, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Está relacionada com a anterior, mas falou de todas maneiras 9 vezes bem-aventurados. Lucas disse o seguinte, capítulo 7, ele menciona 4 bem-aventuranças, das 9 ele só lembra 4 e as associa de uma maneira especial, tematicamente. Lucas acostumbra a associar tematicamente as lembranças, mas Lucas lembra algo que Mateus não lembrou: os ais. Os ais também são parte do mesmo discurso. Jesus falou bem-aventurados e também falou ai. Mateus não registrou os ais. Vamos ver que Mateus às vezes registra desde o seu ângulo. Temos que ter em conta a personalidade dele, a própria situação dele integral. E porque para ele tem sentido as frases desta maneira, mas as outras frases, desde o ângulo de Lucas, eram especialmente significativas para Lucas. Lucas não lembrou todas as bem-aventuranças que falou Mateus. Só delas lembrou 4. E essas 4 não as lembrou do mesmo jeito. E até, se você vai ler Lucas isoladamente, e tem que ler também Lucas isoladamente para entender que está falando o próprio Lucas. Ou seja, o Espírito Santo mostrando um ângulo de Cristo através de Lucas. E respeitar também. Às vezes parece que falam de 2 coisas diferentes. E não precisamos que essas 2 coisas diferentes sejam contraditórias, sino complementares. As 2 provêm do Senhor. E logo, o que esqueceu Mateus, lembrou e complementou Lucas. Mateus não lembrou dos ais, ou se lembrou, não registrou. Mas Lucas sim registrou os ais. Ele registrou esses ais imediatamente depois das bem-aventuranças. Complementou as bem-aventuranças com os ais. Então, nós que vamos fazer? Vamos preferir Mateus a Lucas? Vamos preferir Lucas a Mateus? Não. Tudo vem do Senhor. Vamos abrir nosso coração, como falou o Senhor segundo Mateus, e como falou o Senhor, e fala o Senhor segundo Lucas. O Senhor fala hoje segundo Mateus e segundo Lucas. Os 2 provêm do Espírito Santo. Fiz esse preâmbulo para que nosso coração esteja aberto a todos os ângulos de Cristo, que precisam de vários evangelistas para mostrar um Cristo mais fiel, mais completo. Por quê? O que acontece conosco? E vocês vão ver isso agora, mas vou dizer antes de ler aí. O que acontece conosco, seres humanos? Nós temos critérios de raça. Nós temos critérios de classe. Nós temos também os critérios de nossos próprios traumas. E outros fatores influem em nossos critérios. Então,
O Senhor é o Salvador de todos os homens. E o Senhor é capaz de se colocar nos sapatos de todos, mas nós não. Para nós é mais natural estar nos nossos sapatos. Então nós achamos que o natural é o nosso sotaque. Quando nós falamos com sotaque, nós pensamos que todos os demais têm sotaque, menos nós. Todos têm sotaque, menos nós. Mas os outros conhecem nosso sotaque. O sotaque do irmão Gino. O sotaque dos nordestinos, lá do Ceará, o sotaque dos mineiros, o sotaque dos cariocas, dos gaúchos. São diferentes sotaques. E às vezes nosso critério é um critério exclusivista. Às vezes não sabemos nos colocar nos sapatos dos outros. E por isso o Senhor precisa de muitas testemunhas, desde muitos ângulos. Porque Ele veio a resolver os problemas de todos os homens, de todas as classes, de todas as raças sociais, se são cultos, se são incultos. Ele, um Salvador inclusivo de todas as pessoas. Mas nós temos nossas preferências. Se você olha a Bíblia das pessoas, você vai ver que o que elas sublinham. Não todos sublinham a mesma coisa. Cada um sublinha algo segundo seu critério. E esse critério está moldeado por vários fatores. Então, às vezes, nosso critério é de raça. Se temos certa raça, se somos judeus, por exemplo, vamos ter um prejuízo contra os gentios. E alguns veem um prejuízo contra os judeus. Alguns são antissemitas, outros são filosemitas, uns são de classe média, outros são de classe alta, outros são de classe chamada baixa, ou pobres. E às vezes, uns analisam as coisas do ângulo deles, outros desde outro ângulo, não todos veem as coisas desde o mesmo ângulo. E por isso não todos estão interessados nas mesmas coisas. Por isso você chega à Bíblia, ou chega a qualquer coisa que você analisa, você não está analisando de maneira só objetiva. Você tem que ter em conta que você é uma pessoa que pode ter prejuízos, ainda tratando de ser objetiva. Pode haver elementos nos seus paradigmas que você não conhece de onde provém. E enquanto mais inconsciente você seja dos elementos que conformam seus paradigmas, mais preso você é a seus prejuízos. Bem? Então, nós precisamos saber isso, que o Senhor possa desmontar nossos paradigmas exclusivos e nos dar um coração mais largo, onde caibam como cabem na igreja do Senhor toda classe de pessoas. Quando você vê o grupo dos apóstolos, você não pode dizer que o Senhor era de direita ou de esquerda ou de centro. Porque tinha gente de esquerda com ele, tinha Simão Zelote lá e tinha Mateus o publicano, totalmente contrários. Mateus era um publicano. E os publicanos eram pessoas que trabalhavam para o império estrangeiro que dominava a sua pátria. Eles eram tidos como traidores pelo seu próprio povo, porque eles viviam dos impostos dos usurpadores do governo. Eles pagavam adiantado os impostos do povo e logo cobravam esses impostos para o povo com juros. Ou seja, que o povo tinha que pagar ao império de fora e acrescentar para os publicanos. Então podemos dizer que vamos colocar na direita Mateus. E Simão Zelote estava na esquerda, era dos zelotes, aqueles nacionalistas, aqueles que não queriam que houvesse romanos governando lá na Judeia. E quando podiam, matavam aos soldados, e se não, pelo menos, aos próprios judeus que colaboravam com eles. Era muito difícil que pessoas assim pudessem conviver. Nosso Senhor Jesus, que é o Salvador de todos, tinha na mesma mesa, partindo o mesmo pão, bebendo o mesmo cálice, tinha Mateus e tinha também a Simão Zelote.
Você viu o grupo da igreja lá em Antioquia, várias raças. Tinha Simon Níger, da raça negra, um levita de Chipre, Lúcio de Cirene, um de classe alta, Manaém, que se criou com Herodes o tetrarca, e Saulo. Você vê a representatividade da igreja. E essa representatividade é necessário que o Senhor grave em nosso coração, para que nosso critério cada vez seja capaz de compreender aos outros com a compreensão de Cristo. Cristo se coloca nos sapatos de todos e nós temos que aprender a nos colocar nos sapatos dos outros para saber onde que aperta o calo. Você fala calo? Calo. Porque às vezes você pisa o calo do outro sem dar-se conta. Você inocentemente pisa e o outro chora e diz, por que chora tanto? Se não está... que fez? Não causou nada. Mas quando pisam seu calo, agora você sabe que dói. Então, a intenção não é pisar calos, mas sempre quando há vários ângulos, corrimos o risco de pisar muitos calos pela direita, pela esquerda, pelo centro. O objetivo não é pisar calos, o objetivo é aprender a nos colocar nos sapatos de todos. Amém? E assim o Senhor vai trabalhando em nosso coração. Se não viemos dessa forma a ler estes capítulos, então vamos perder muita coisa. Vamos perder muita coisa. A primeira bem-aventurança já é tão distinta como é lida por Mateus e como é lida por Lucas, mas essa distinção não é contradição. São dois ângulos verdadeiros do Espírito, dois ângulos nos quais Cristo está sendo visto desde sapatos diferentes. Amém? Mas os dois falam verdade. Então vamos comparar a primeira bem-aventurança segundo Mateus e segundo Lucas. Então diz assim, Mateus 5, verso 3. Nesta tradução diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a maneira como é registrada esta bem-aventurança desde o ângulo de Mateus. Agora, Lucas 6, 20 diz, então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Claro, o Senhor tinha em conta os pobres. Muitas vezes ele falou que ele veio a pregar o evangelho aos pobres. E ele sempre ensinou a ter em conta os pobres. E Lucas tinha sensibilidade especial para com os pobres. Então Lucas, bem-aventurados os pobres. Mas Mateus não era pobre. Mateus tinha propriedades. Então ele tinha que sublinhar a parte que não sublinhou Lucas. Pobre sem espírito. Porque ele era rico em posses, mas sem espírito era pobre. Ele estava em outros sapatos. Não? Agora vamos fazer outra comparação. Olha aqui como fala, verso 6 de Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora vamos ver como disse Lucas. Verso 21 de Lucas 6. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Quando você lê Lucas, e só Lucas, ele está falando de fome mesmo. Mas já Mateus fala de fome e sede de justiça. E as duas maneiras
provém do Espírito Santo. As duas são do Espírito Santo. As duas provêm da boca de Cristo, registradas segundo diferentes ângulos. E precisamos todos os ângulos. Precisamos todos os ângulos. E, olhe, Mateus colocou entre a primeira e depois aquela é quase a quarta bem-aventurança, não? Ele colocou outras duas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas Lucas não mencionou os que choram nem os mansos. Ele associou pobres e fome. Então ele disse: bem-aventurados vossos pobres. Não fala em espírito, fala pobres. E tem que aceitar esta bem-aventurança também como foi escrita por Lucas, e não só como foi escrita por Mateus. Também é do Espírito Santo. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E associado com os pobres está a fome. Então diz: bem-aventurados vossos que agora tendes fome, porque sereis fartos. E agora se colocou o choro depois. A ordem foi mudada. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Você vê a associação de Lucas dos assuntos. Agora, você vai pensar: bom, parece que Lucas era de esquerda. Parece que Mateus era de direita. Mateus parece que suaviza a pobreza, falando que é de espírito, é suficiente. Então, mas Lucas não. Lucas fala pobres, fome. Mateus suaviza, diz fome e sede de justiça. Mas acho que Lucas está falando de fome de pão, sede de água potável. E você que pensa? Que o Senhor, dos quais dos ângulos está interessado? Será que o Senhor não está interessado que também os pobres tenham água potável? E comam pão e se saciem e satisfaçam as suas necessidades? Podemos dizer que não? Vamos dizer que não? Mas será que Ele somente está pensando nas coisas exteriores e Ele vai ser injusto com as pessoas a quem Ele mesmo deu alguma propriedade? Será que Ele vai excluir as pessoas que não são pobres? Será que não pode haver pobres em espírito? Também, vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 22, verso 2, uma palavra importante para que nós não sejamos injustos nisto. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram. A um e outro faz o Senhor. Agora o Espírito Santo está aqui falando por meio de Salomão, filho de Davi, figura de Cristo, que o Senhor fez encontrar ricos com pobres e que o Senhor fez os ricos e o Senhor também fez os pobres. Nosso irmão Adélcio Meirelles tem um livro muito interessante que se chama Sofrimento, as suas 7 causas. As 7 causas do sofrimento. Muito interessante. Por quê? Porque às vezes nós temos critérios exclusivos, interpretamos que a única causa do sofrimento é esta. E pensamos que se alguém está sofrendo, assim como Jó, pensamos da maneira dos amigos de Jó, é porque tem algum pecado oculto lá e por isso que está sofrendo. E depois o Senhor teve que dizer que não era assim. Tive que vindicar a Jó e falar que foi Jó que falou bem
E que eles, se não querem ser afrentados pelo Senhor, têm que pedir a Jó que ore por eles. Então eles pediram a Jó que orasse, e Jó orou, perdoou, e Deus não teve que corrigir os que acusavam falsamente a Jó. Então, às vezes, nós pensamos que, se está sofrendo é só por isto, ou só por aquilo, ou só por aquilo. Mas o irmão, só no título do livro, nosso irmão Adelson Meirelles, disse as 7 causas. Ele encontrou 7 diferentes causas na palavra de Deus, pela qual as pessoas passam por diferentes classes de sofrimentos. E não temos que interpretar de maneira exclusivista as coisas, nem ser apresurados em julgar as situações das outras pessoas. Penso que a mesma coisa acontece neste assunto das riquezas e da pobreza. Mas aqui diz que Deus fez os dois. Mas ao mesmo tempo também a palavra ensina que há várias causas pelas quais algumas pessoas entram na pobreza. Ócio, às vezes preguiça, às vezes apressuramento, mas outras vezes não. Jó ficou sem nada, ficou nu como veio do ventre da mãe, não por preguiça, não por pecado, sino porque a mão de Deus estava fazendo alguma coisa. E então a palavra de Deus diz que Deus fez os dois. E que os pobres sempre teríamos conosco. Não importa quantas vezes venha Marx ou Mao ou qualquer outro dos comunistas, o Senhor falou que sempre haveria pobres. Mas Ele também falou porque às vezes Ele faz ricos e às vezes faz pobres. E disse, por exemplo, vamos ler lá em Tiago. Vamos lá para Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Verso 5, vocês vão ver que o verso 5 de Tiago tem presente esta bem-aventurança, mas parece mais do ângulo de Lucas. Tiago tinha em mente as bem-aventuranças, e especialmente esta primeira que limos, tanto em Mateus como em Lucas, mas parece que o ângulo de Tiago estava mais perto do ângulo de Lucas, porque olha o que disse Tiago: ouvi, meus amados irmãos. Às vezes não queremos ouvir estas coisas. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, então existe um propósito pelo qual existem alguns pobres, e muitos. Deus escolheu os pobres, disse, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Aí está associando, porque Jesus falou, segundo Lucas, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Assim falou Lucas. E assim é, porque Jesus falou também isso. O Espírito fala isso. Jesus assina um cheque que foi preenchido por Lucas, assim como aquele que foi preenchido por Mateus. E disse, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Você vê que aí está falando dos pobres, e fala outras coisas aí no contexto dele. Por enquanto não vou ler elas, vou ler agora 1 Timóteo capítulo 6, onde fala do outro lado. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, e diz: exorta os ricos. Esse era também um trabalho dos obreiros. Paulo tinha que mandar a Timóteo estas coisas, e ele começa a mandar desde muito antes,
Dice no verso 13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, e a Ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos. É o mandamento de um obreiro antigo a um obreiro novo. Os ricos também precisam desta exortação, como os pobres. Qual é a parte dos ricos? Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Não que não sejam ricos. O problema não é na riqueza. Deus fez todas as coisas e reparte como Ele quer, em função do seu propósito. Ele tem um propósito quando faz algumas pessoas ricas e tem um propósito quando faz algumas pessoas pobres. Tem ricos e pobres por causa do propósito de Deus. Então diz aqui, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na inestabilidade da riqueza. Por quê? Um pobre diz que Deus escolheu os pobres para que sejam ricos em fé. Como vão ser ricos em fé se não precisam de nada? Se têm tudo. Como vão exercitar a sua fé? Mas se não sabe que vai comer amanhã ele e a sua família, vai precisar de fé. E se não tem trabalho, se quer trabalhar e vai buscar trabalho, vai precisar de fé. E também o rico precisa de fé, só que o Senhor sabe como são as pessoas. Então, diz, você vai ter posses, mas eu te vou ensinar a não confiar na inestabilidade das posses. Elas podem acabar, pode mudar o governo, pode mudar a situação política, qualquer coisa pode acontecer. Você tem posses, porque eu quero. Mas você confia em mim e eu vou te dirigir o que fazer na situação que eu preparei para ti. Então diz aqui, nem depositem a sua esperança na inestabilidade da riqueza, mas em Deus. E agora fala que tudo nos proporciona ricamente para nosso aparecimento. Note que não é legalista, que é pecado as riquezas. As riquezas em si não são pecado, mas o amor, a idolatria delas, a confiança nelas, isso sim está errado. Nossa própria Bíblia fala do dinheiro, diz que o dinheiro é um escudo, que a ciência também é um escudo. Tudo provém de Deus. Ele mesmo é rico. E Ele nos dá as coisas para desfrutar. Os irmãos que podem desfrutar não vão ficar agora não vou poder desfrutar. Não, pode desfrutar, mas ao mesmo tempo tem que cumprir a missão pela qual Deus fez de você, com certos talentos especiais que Deus colocou nas suas mãos. Então aqui diz aqui, nos proporciona ricamente para nosso aparecimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. E aqui fala de uma frase misteriosa que precisa ser bem masticada, a fim de que se apoderarem, e aqui diz o tradutor, fiz uma tradução teológica, a palavra no grego é a mesma que aparece no verso 12, quando Paulo fala para Timóteo. Olha como fala Paulo para Timóteo, combate o bom combate da fé, toma
posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E agora fala que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Mas não é só o futuro aqui da terra. Eu gostaria que vocês lessem outras traduções, porque às vezes há traduções teológicas. O que quer dizer uma tradução teológica? Que se o teólogo é de uma escola e ele se encontra uma frase que pode contradizer a interpretação de sua escola, então ele faz uma tradução um pouquinho mais aguada para salvar a sua escola, em lugar de salvar a fidelidade da palavra. Então, aqui diz, toma posse da vida eterna, e aqui diz, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, mas diz a vida eterna. Mas claro, imagine-se um protestante clássico, que diz, obrigado, um protestante clássico que diz, se apoderar da vida eterna por meio de ser generoso, que estranho. Acaso não disse que já temos vida eterna? Também disse, e também é verdade, mas está falando de duas coisas diferentes. Às vezes você se encontra versos na Bíblia, por isso o irmão Ashmani falava que era mais difícil Mateus que Apocalipse. Porque você se encontra lá umas perguntas daquele jovem rico e pergunta para o Senhor, que devo fazer, que é necessário para herdar a vida eterna? Nós pensaríamos que o Senhor falaria, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas o jovem era alguém que buscava a Deus sinceramente. E Jesus não mentiu, porque se uma pessoa obedece todos os mandamentos, tem a vida. Só que ninguém obedece todos os mandamentos. Se alguém obedece toda a lei sem nunca pecar, não tem por que morrer. Se obedeceu toda a lei e nunca pecou, por que vai morrer? Por desobedecer quê? Se obedeceu sempre. Ele achava que tinha obedecido tudo. Então Jesus falou, você conhece os mandamentos, e citou alguns deles. E aquele jovem falou, tudo isto eu tenho guardado desde a minha juventude. Só Mateus lembrou uma frase, precisamente porque Mateus era especialmente sensível nessa área, porque ele também tinha tido uma experiência semelhante socialmente à do jovem rico. Então, Marcos lembra daquela sessão, mas não lembra da frase que lembra Mateus. Lucas não lembra. Mas a frase que lembrou Mateus é, se desejas ser perfeito. Essa foi a frase que os outros não acharam que fosse importante. Vende tudo que tens, dá para os pobres, e vem, me siga, tomando a tua cruz, acrescentou Marcos. Isso não lembrou Mateus, mas lembrou Marcos, tomando a tua cruz. Mas o que lembrou Mateus foi, se queres ser perfeito. E aí já você vê, por essas palavras que lembrou Mateus pelo Espírito Santo, se queres ser perfeito, que ele não está falando somente de nascer de novo e ser salvo para sempre, sino de crescer na graça, crescer em Cristo, que Cristo se forme nele. Então agora está pedindo a ele seguir a Cristo e se despreocupar das outras coisas. Vende tudo. Mas isso, uno pensa, ele falou isso só para o jovem rico. Não, falou para os próprios apóstolos. Em Lucas, lá, diz isso também para todos. A manada pequena. Oh, manada pequena, não temais. Vosso Pai se prazer em vos dar o reino. Vender tudo que possuís. Dá-lhe limosna. Limosna é a palavra? Esmola, obrigado. Dá-lhe esmola. E diz aqui, ele fala, a pergunta era pela vida eterna.
E os apóstolos, quando viram que ele se puso triste e o Senhor falou como consequência daquela tristeza, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Os apóstolos ficaram todos assustados, acho que também nós. Mas então, quem poderá ser salvo? Perguntaram eles. E Jesus que respondeu, o que para os homens é impossível, para Deus é possível. E aí então, Senhor, nós deixamos tudo. E o Senhor falou, não tem ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, esposa, filhos, terras. E Marcos acrescenta algo que os demais esqueceram, com perseguições. Que não vai receber 100 vezes mais aqui neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Então, note, quando ele fala a vida eterna no século vindouro, não está falando da regeneração. Porque é na regeneração que recebemos a vida eterna. Mas o usufruto pleno do que recebemos na regeneração vai crescendo e chegará a ser no reino pleno. Então a palavra de Deus fala das duas coisas. Por uma parte, João disse, isto vos escrevo a vós que credes no Filho de Deus, para que saibais que tens vida eterna. Já tens vida eterna. Já a vida eterna na posse vossa. E para que creais, tem que continuar crendo. Vocês creram e por causa de crer você tem vida eterna. Com que autoridade fala João essas palavras e outras, como dizendo, aquele que tem um filho tem a vida. Se tem um filho, se recebeu um filho, tem a vida, já tem vida. Então por que fala que no século vindouro há vida? E por que fala de tomar posse da vida eterna? São dois aspectos diferentes. Os dois são palavras de Deus. Um tem a ver com salvação e outro tem a ver com reino. Qual é a parte que tem a ver com salvação? Que nós, estando mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. E juntamente com Cristo nos ressuscitou, nos sentou com Ele em lugares celestiais. E logo fala a Tito, não por obra de justiça que nós tivéssemos feitos, sino pela sua misericórdia nos fez renascer. Fala da regeneração, pela graça de Deus. E em Efésios fala, por graça sois salvos, não por obras, por meio da fé. Isto não é de vosotros, não é por obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque ele mereceu. É salvo porque o Senhor pagou o preço dos seus pecados, morreu por ele. E deu a vida. E a pessoa acreditou. E em Romanos diz que pela fé, pela lei da fé, fica excluída a jactância. Ninguém pode se jactar de ter recebido ao Senhor pela fé. Esse é um aspecto. Aí começa a vida. Aí a pessoa começa a ser uma nova criatura, um filho de Deus. Mas esse filho de Deus tem que crescer. Essa vida que ele recebeu tem potencialidades. É como aquela mina que o Senhor entregou a cada servo, que é uma parábola diferente dos talentos. Porque na parábola dos talentos ele quis dar, ele quis, porque ele é soberano. Você vai ter 5. Quem vai protestar? Acaso não tem direito de fazer um arcanjo e um anjo pequeno? Não tem direito Deus de fazer isso? Aí você vai ter 5, você vai ter 2 talentos, você vai ter 1. Mas a parábola das minas não é a dos talentos. Não é a que está em Mateus 25, sino em Lucas 19. Todos têm uma mesma mina. Tem coisas que todos temos recebido igual. A todos se nos deu a beber do mesmo Espírito. Ele não fez diferença entre rico, pobre, branco, preto, amarelo, chinês, indígena. Não fez diferença. Nos deu a beber o mesmo Espírito, nos batizou a todos no mesmo corpo. Todos receberam uma mesma mina. Essa mina tem capacidade de se reproduzir. Mas ele falou, eu vou ir longe
e vocês vão negociar com sua mina. Então, a parte que diz, nos deu vida quando estávamos mortos. Vocês querem já têm vida, e isso é verdade, pela fé, sem obras, não compramos, não foi alugado, não foi emprestado, foi dado. A dádiva de Deus é vida eterna. De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho, deu seu Espírito também, disse o dom do Espírito, para que todo aquele que crê tenha vida eterna. E também deu o Espírito, nos deu vida, deu, o verbo é dar. Tem lugares que fala de comprar, e comprar até aceite. Mas como, acaso o Espírito não é um dom, como vamos comprar aceite? Mas também é palavra de Deus. A vida nos foi dada, mas olhe como o Senhor fala para Josué. Josué, vos dou a terra. Essa é uma parte da frase. Mas vem a outra parte. Todo lugar onde colocasses a planta de vosso pé. E por isso o livro de Josué fala, não sejais negligentes em tomar posse da terra. A terra dada é uma coisa, e tomar posse do que nos foi dado, usufruir isso, aproveitar isso, é outra coisa. E a palavra fala das duas frases. Nos deu vida e também fala que nos vai dar vida, que vamos a herdar vida no futuro. Fala que temos vida eterna, mas fala que temos que tomar posse da vida. Timóteo, toma posse da vida. Paulo não está falando que Timóteo não tem vida eterna. Timóteo não seria filho nem servo de Deus se não tivesse vida eterna. Mas por que então Paulo fala para Timóteo tomar posse da vida eterna que ele já tem? Porque isso é o que equivale na tipologia no livro dos Juízes. Tem que pôr o pé na terra. Ou seja, essa vida que recebemos tem que ser aproveitada, tem que ser aplicada, tem que produzir fruto para Deus. E esse fruto vai ser exigido na volta do Senhor. O Senhor não vai dizer, pega a sua mina e pronto. Não, houve um que quis, saiu com a teoria, com a doutrina que recebeu uma mina e vai devolver uma mina. Não, não é assim. Sim, você recebe uma mina, mas você não pode chegar no tribunal de Cristo só com uma mina. Você tem que negociar com sua mina e tem que produzir mais minas. Então, isso de negociar com a mina para conseguir 10 minas e então apresentar ao Senhor 10 minas, e o Senhor disse, bem feito. Aí não está falando já da fé. Pela fé se recebe a mina. Pela fé. Mas agora tem que negociar com o que recebeu. Agora tem que aplicar. Isso que quer dizer a segunda parte, tomar posse da vida eterna, herdar a vida eterna no reino. Você já tem vida eterna como filho, ninguém vai negar isso, e somente pela fé, pela graça, e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas essa vida que você recebeu é uma vida que tem que crescer em você. Cristo tem que se formar em você. Você foi convertido em instrumento de justiça, em membro do corpo. Você foi feito filho e ao mesmo tempo foi feito servo. E agora você tem que trabalhar em comunhão com o Senhor, colaborar com Ele. Então a palavra tem esses dois ângulos, precisamos dos dois. Nos deu vida quando estávamos mortos, nos deu a dádiva de Deus e vida eterna. Vós escrevo, vós que creis no Filho de Deus, para que saibais que tem vida. Aquele que tem o Filho tem vida eterna. Jesus falou, aquele que ouve a minha palavra e crê, passou de morte à vida. Não virá condenação.
Eu vou ressuscitar ele no dia postreiro. Essas palavras de Jesus não podem ser mudadas, mas as outras também são palavras de Jesus. E Jesus não se contradiz. Se queres ser perfeito, acaso aquela vida que recebimos não é perfeita? É perfeita. Se você vive pela vida perfeita que foi provista, você vai ser aperfeiçoado de fato, em disposição. Uma coisa é o que foi dado como provisão e outra coisa é o usufruto da provisão. Viver pela vida, madurar em Cristo, trabalhar para Cristo, para que quando Ele volte, aquela mina tenha produzido 10 minas e você não somente seja um salvo, sino um governador de 10 cidades, que não vão estar vazias, vão estar cheias de gente. Mas Deus quer que você seja mais que um cidadão. Ele quer que você seja um prefeito, um governador, um rei. Vê? Isso que tem que ver com o reino. Na primeira parte é o Evangelho da Graça. Mas o Evangelho da Graça não anula o Evangelho do Reino, porque é um só Evangelho em continuidade. A graça é a base para produzir o reino. E por isso, frases que parecem contraditórias. Temos vida eterna, mas herdarás a vida eterna no ciclo vindouro. Timóteo, toma posse da vida eterna. E manda, exorta os irmãos ricos, que eles também sejam ricos para o futuro. Não está falando de guardar, porque essa tradução aqui, vou comparar a tradução em espanhol e vocês vão ver, porque estava falando de traduções teológicas, aqui falou de verdadeira vida, mas vamos ler aqui a tradução em outra versão para que vocês depois possam chegar no grego e ver melhor com a ajuda de várias traduções o sentido da palavra no grego. 1 Timóteo capítulo 6. No verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Li devagar para vocês comparar a tradução. Agora vou ler o que estava lendo em português, verso 17 a 19. A los ricos de este siglo, porque há uma diferença. Quando o Senhor fala para a igreja em Esmirna, ele disse assim: conheço a tua pobreza, mas entre parênteses, mas tu és rico. Por isso tem que falar ricos deste século. Tu és rico. No meio da pobreza eres rico. Porque Deus escolheu que você seja pobre para que seja rico em fé. E por isso Deus, alguns os entrena na pobreza. E a outros os entrena na riqueza. E às vezes muda. Um rico vira pobre e um pobre vira rico. Isso pode acontecer em qualquer momento. Por isso nossa confiança só pode ser o próprio Senhor. Amém? Então, por isso disse aqui: manda que não sejam altivos, ni pongan a esperança nas riquezas, las quales são inciertas, sino en el Dios vivo, que nos dá todas as coisas em abundância para que la disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Agora comparemos a tradução do verso 19. Aqui diz: que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E agora diz aqui: atesorando para si buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. São traduções para nos ajudar a compreender este assunto aí. A última
última parte, a última parte leo de novo em espanhol. Verso 19. Atesorando para si buen fundamento. Ou seja, fazendo aquilo que dice que façam, dice atesorando para si buen fundamento para lo porvenir, aqui fala futuro, por vir, por venir, que echen mano de la vida eterna. E aqui dice, se apoderen da verdadeira vida. Mas não quis falar vida eterna, porque é uma tradução teológica. Dice, mas como a vida eterna vai ter que ver com como usamos nossas posses? O início da vida não. Mas o que a vida produz e que vai ser reconhecido e recompensado, sim. São dois aspectos diferentes. Às vezes, os católicos pensam só no outro e confundem salvação por obras, e os protestantes sabem que não é por obras, é por fé, mas não sabem o que fazer com os outros versículos. Mas temos que ser honestos e receber todos eles, sem contradizer um com o outro, que o Espírito Santo possa colocar eles no seu lugar. Ah, meu Deus, que horas serão? 9:30, que horas comecei? 8 horas, só estamos na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres. Não, já decidi só tomar depois. Obrigado. Então, temos outros versos que ler juntos lá em Mateus, se você me acompanha um pouquinho. Amém? Vou procurar terminar hoje rápido. Hoje ler mais rápido. Vamos lá. Mateus 5:6, não? Aqui, esta tradução falou, bem-aventurados os humildes de espírito. E tem você acerca dessa frase, outra fala os pobres em espírito, entre os outros dizem os que reconhecem a sua necessidade espiritual, e aí começamos a fazer muitas explicações, e eu penso que tem muitos volumes explicando este verso. Penso que na Europa e nos Estados Unidos se comenta muito Mateus. E em Latinoamérica se comenta Lucas. Porque o Senhor é Deus de lá e de cá também, dos dois hemisférios. Uns falam lá de teologia da prosperidade, outros falam acá da teologia da libertação. Mas é a teologia da palavra de Deus completa, né? Porque precisamos estudar ela. Então, vamos ler aqui, vamos ler Salmo 41:1. Salmo, vamos ver essa bem-aventurança, como se complementa com outra que não é tão lembrada. Essa não é tão lembrada, mas justo porque estamos nesta hora aqui, temos que lembrar esta. Olha esta bem-aventurança aqui. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Quando Paulo chegou em Jerusalém, para aquele concílio lá, em privado, que tiveram, e foi reconhecido a graça que Deus lhe deu, e uns foram para os da circuncisão e outros foram para os gentios, disse Paulo, somente, está escrito em Gálatas, somente isto que acrescentaram, lembrai-vos dos pobres. A vinda do Senhor Jesus, não só a segunda vinda, a primeira vinda, o Senhor tem em conta os pobres. Quando ele fala, bem-aventurados os pobres, claro que também são os pobres em espírito, como fala Mateus, lógico. Tem pessoas que ainda que têm posses, sua dependência de coração é no Senhor, que sempre dependem do Senhor e não estão tendo atitudes erradas. Então, acho que Mateus tem razão ao acrescentar essa frase, pobres em espírito. Amém? Em espírito. Mas Lucas não precisou, ele está em outros sapatos, ele fala só os pobres, ponto. Porque o Evangelho foi pregado aos pobres. Isso era algo notório. Quando o Senhor veio, uma coisa que se esperava era que os pobres, por fim, fossem tidos em conta.
Subiram muitos políticos, reis, desceram. E sempre os pobres foram postergados, ficaram no último lugar. Agora vai vir o reino dos céus e também os pobres vão ficar fora também. Não, o Senhor começou pelos pobres. Ele começou por aí. E se vão, falem para João Batista que o que viram, ouviram. Os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, etc, etc. E o Evangelho é anunciado aos pobres. Isso que era novidade. Nunca a gente se lembrava dos pobres. Mas agora o Evangelho é pregado aos pobres. Muitas vezes começam os pobres a receber a Cristo. E aos pouquinhos vai subindo o Evangelho na classe média e na classe alta, porque Deus está honrando os pobres. Está honrando eles. Ele está honrando eles, falou que isso aconteceria. E então os apóstolos falaram para Paulo se lembrar dos pobres. E então Paulo se lembrou dos pobres. E ele organizou colheitas para ajudar os pobres de Jerusalém, que passaram uma fome tremenda. Porque quando você tem a barriga cheia, você fala, vamos ensinar a pescar, não vamos dar peixe. Mas quando você tem fome, primeiro peixe, depois vou aprender a pescar. Se você tem fome, tem que aprender a pescar com barriga cheia, porque com barriga vazia não vai aprender a pescar. Por isso o Senhor, quando se coloca no sapato do pobre, diz, você não tem que guardar a prenda do pobre até o outro dia, porque ele vai dormir nela. Se você faz isso, eu vou cobrar de você. Mas você ajuda eles, você me está emprestando a mim, eu vou pagar você. Porque Deus foi que fez pobres e considera que alguém está fazendo um préstamo para Deus quando ajuda um pobre, e Deus vai pagar esse empréstimo. Assim fala a palavra de Deus. Então, o que fez Paulo? Ele organizou algo. Sabe o que organizou Paulo nas igrejas? E falou assim para a igreja em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Desde o princípio do verso, capítulo 16. Desde o princípio do verso. Vamos ler, quem melhor lê? Para que nós também aqui façamos a mesma coisa. Amém? Aqui e em todo lado, porque também isto foi inspirado pelo Espírito Santo. Dice, 16:1. Quanto à coleta, não diz que é para os pastores, não é colheita para o templo, não é colheita para missões, é colheita para santos. Esses eram os santos pobres, que precisavam comer, vestir, se esquentar. Isso era essa colheita para os santos. Fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Ou seja, que existe uma maneira ordenada apostolicamente pelo Espírito. Fazei vós também. Outras igrejas fizeram e vós também fazei assim. Desta maneira. Existe uma maneira de fazer. Uma maneira prática de nos lembrar dos pobres. Fazei. É uma ordem apostólica. Faça isto. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Se você é pobre, dê o melhor que pode. Aí assim os pobres lá de Macedônia deram além das suas forças. Aquela viúva deu seu bios, ou seja, o que precisava para viver. Ainda que era pouco, significava muito para ela, isso o Senhor valorou. Os de Macedônia fizeram isso, segundo os Coríntios, capítulo 8, quando obedeceram no capítulo 16 da primeira. Então diz aqui,
ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vai juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Gostaria de ler a outra tradução, para que vocês possam comparar. Hoje vamos ficar na primeira, então vamos terminar por aqui perto, uns minutos pouquinhos. Dice: enquanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Então, vocês veem aqui uma maneira prática de se lembrar dos pobres. Havia um fundo para os casos de necessidade. Esse fundo ia crescendo cada domingo, está aí. Em qualquer momento algo se precisa. Qualquer irmão nosso, uma viúva, um órfão, alguém que entrou numa desgraça, um acidente, algum incêndio, quem sabe que coisa. E só aí nós vamos lembrar dele? Não, temos que estar preparados de antemão. Cada domingo temos que apartar algo. E aí se vai crescendo esse fundo. Não vai ser na última hora, quando chegou Paulo, então aí vamos recolher. Não é assim, não é a última hora, não. Cada domingo vamos separar algo para a oferta para os santos pobres. Naquela ocasião foi os santos de Jerusalém. Houve uma fome lá. Mas pode ser alguma coisa aqui mesmo num bairro nosso? Alguém dentre nós que tenha uma necessidade imprevista? Mas quando nunca falamos disto, nunca lembramos que tem irmãos que não comeram nesse dia. Nunca lembramos, porque nós comíamos. Bem? Mas, por isso tem diáconos na igreja. Por isso há uma lista, ou seja, uma organização da igreja para cuidar dos pobres. E tem que haver fundos. E esses fundos têm que ser provistos por nós, não na última hora. É uma costume, cada domingo. Aí não fala que é um dízimo, não, é uma oferta exclusiva para os pobres, para os santos. Oferta para os santos. Então, vamos fazer um fundo. Em cada lugar, façamos um fundo que seja exclusivamente para isso. Para quando surge alguma necessidade de algum irmão, irmã, algo que aconteceu, imediatamente já está listo para socorrer. Isso que a igreja tem que fazer. Um povo celoso de boas obras. Não é para ser salvos que fazemos isso, é porque somos salvos que fazemos isso. Não para ser salvos. Essa não é a base de nossa justificação. Não somos só justificados pela fé, mas fazemos isto porque somos filhos, porque nos estamos colocando nos sapatos dos outros. Amém? Ah, meu Deus. Vamos ler uns poucos versos. Acho que, não vou prometer que eu vou parar rápido, mas vou procurar. Vamos ler um pouquinho Isaías 66:2. Só algo que fala o Senhor. Isaías 66, versículo 2. Sim. Aqui, este verso está relacionado mais com Mateus que com Lucas. Olha aqui. Porque temos que fazer justiça também a Mateus, não parece que eu estou puxado para o lado de Lucas. Não? Então, agora tenho que procurar puxar para o lado de Mateus.
Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Acho que este é aquele bem-aventurado de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque de eles é o reino dos céus. Então Jesus diz aqui Deus fala a quem ele vai ver, a quem olharei. O espírito. O Senhor não mira por fora, Ele olha por dentro. Ele vê o espírito real das pessoas. Em que espírito está cada pessoa? Porque Ele não se engana com aparências. Ele manda aos juízes de Israel não fazer acepção de pessoas no juízo, nem favorecer o pobre. Porque às vezes não falam, não tem que favorecer o rico, porque quase sempre é o rico que é favorecido. Mas também o Senhor que fala não favorecer o pobre no juízo. Ou seja, Ele não está julgando por aparências. Ele olha em que espírito está cada pessoa. E por isso aqui diz, olharei a este, o aflito e abatido de espírito. Esse que é pobre em espírito. Esse que reconhece sua necessidade espiritual, que mantém a sua dependência só de Deus, que não está se enganando com ilusões, que sabe que é frágil, imortal, e por isso só vive dependendo da graça de Deus. A esse olharei, disse o Senhor, a esse olharei, e que treme da minha palavra. Então o Senhor faz uma bem-aventurança e inicia falando dos bem-aventurados que são aqueles pobres e em espírito, que têm fome e também sede de justiça. E pode ser que uma pessoa não tenha fome, que esteja bem porque Deus lhe deu, porque se Deus lhe dá, porque não vai comer, não vai beber. Tem que comer, tem que beber e estar farto. Mas a sua atitude é o importante, de justiça, ter sede e fome de justiça. E vou terminar com isto. Quando em 2 Coríntios se fala, e vamos para lá e termina, agora sim. Não que se falou tudo desta bem-aventurança, mas vamos ler aí, 2 Coríntios, capítulo 8. Segundos Coríntios, capítulo 8. Perdão, não é 8, é 9. É 9. Capítulo 9, verso... Vamos desde ler o verso 7. 9 desde o 7. E isto afirmo, esse é o 6. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Hoje este versículo é muito usado na teologia da prosperidade para promover que a gente dê dinheiro, mas não fala que vai dar para os pobres, não. Isso não se fala. Se fala que tem que deixar lá no púlpito do pastor, não dos pobres, mas o que fala aqui é que é nos pobres. Dizem, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, assim como falou, Timóteo fala aqui, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, a fim de que superabundeis em toda boa obra. Deus escolheu os que têm para que sejam ricos em generosidade, e escolheu os que não têm para que sejam ricos em fé. E Ele fez os dois, e faz encontrar os dois, e faz se complementar os dois. Na Colômbia, na região Caribe, tem umas savanas muito quentes, muito gado.
Mas Deus levantou isoladamente, fora do sistema dos Andes, a Serra Nevada de Santa Marta, na beira da praia. É uma montanha de mais de 5.000, quase 6.000 metros de altura, que desce ao mar diretamente, a um mar. E você sobe 5.700 e pouco metros de altura, Serra Nevada de Santa Marta, no meio daquelas savanas imensamente quentes. E de lá descem uns rios frios, águas límpidas, e cruzam aquelas savanas. É uma vida. Se não tivesse aquilo, não haveria vida. E assim eu tenho visto, eu viajo por muitos lugares, que às vezes Deus levanta alguns irmãos como aquela Serra Nevada, dá 5 talentos a eles, como fiz com José, que colocou lá ao lado de Faraó, para manter em vida muito povo, para dar trabalho digno às pessoas, para ajudar os que não podem. Deus faz isso em muitos lugares. Amém? Então diz aqui, estamos lendo no verso 8, 9:8, segundo os Coríntios, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, agora vou chamar a atenção, vou terminar já, então vou chamar a atenção. Distribuí, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por que fala de justiça? Por que não fala de bondade? Por que não fala de misericórdia? Por que dar ao pobre não é acaso bondade? Não é misericórdia? Por que diz que é justiça? Você sabe uma coisa? Que Deus deu o planeta para todos. E Deus falou a Israel que tinha que distribuir a terra entre todos equitativamente e gratuitamente. E que ninguém podia vender a sua parte, porque a terra era de Deus. E que somente se estabeleceria remissão cada 7 anos, jubileu cada 50 anos, para que o herdeiro da terra sempre herdasse. Mas aquele que vende a terra, não somente está vendendo a terra dele, está vendendo a terra do seu filho, do seu neto, do seu tataraneto. Deus mandou distribuir a terra, aplicar nela remissão de dívidas, jubileu, resgate, uma moeda estável chamada ciclo do santuário, que não sube nem desce, sino que tem o valor revelado das coisas, tem princípio de economia das medidas na palavra de Deus. Mas se as coisas não se fazem como Deus fala na palavra, então fazemos um sistema de direita, de esquerda, nazi, o capitalista, o comunista, um sistema injusto. E os que sofrem são muitos. E por isso dar a eles não é só ter misericórdia deles e ser bondoso com eles, é fazer justiça, porque eles foram despoliados do que Deus deu para todos. O que você trabalhou, isso é seu, mas você não fez a terra, você não fez as praias, você não fez as ilhas, você não fez as minas, você não fez o ar, foi Deus que fez para todos. Mas no próprio cristandade se entrou no feudalismo. Então, muita gente nasce sem herança. Não porque Deus não deu herança, sino porque os arranjos estão feitos de tal maneira que só alguns poucos têm herança. Os demais heredam dívidas, heredam enfermidades, heredam situações, não tem onde morar e vão morar num morro, e aquele morro é chamado bairro de invasão, e onde estão jogando golfe não é chamado invasão. Em Rio de Janeiro, a gente é amontonada num bairro de invasão,
e 3, 4 pessoas jogando golfe aqui no imenso campo. Mas quem fez essa terra? Quem fez? Tem coisas que nós trabalhamos, tem coisas que nós merecemos, mas tem coisas que temos herdado e que no início houve injustiça nelas. E isso tem que ser reconhecido. Então, quando Deus fala de dar ao pobre, não está falando de fazer misericórdia só, está falando de fazer justiça. Justiça. Então, diz aqui, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá, olha o que Deus dá 2 coisas. Semente ao que semeia e pão para alimento. O problema é que às vezes nós comemos a semente. E às vezes o pobre faz isso também. A Bíblia também fala para o pobre. Diz que no barbecho, naquele campinho, naquele minifúndio do pobre, barbecho chamado em espanhol, há muito pão, mas se perde por falta de juízo. Não se sabe aproveitar bem aquele cantinho. Vê? Então também o pobre tem que ser ensinado a aproveitar seu cantinho. Então diz aqui, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ou seja, Deus não dá só alimento e não dá só semente. Deus dá semente e alimento. Parte do que nós recebimos, uma parte é semente e outra parte é alimento. Então, se você já se alimentou, o resto é semente. Se ficou pouco para comer, igual tem que reservar um pouquinho para semente, senão não vai comer a próxima vez. Melhor comer pouco hoje, mas ter para comer depois também. Semente e alimento. Então disse assim, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa. Outra vez fala justiça e não misericórdia. Justiça. Enriquecendo-vos em tudo para. Para que somos enriquecidos? Para toda a generosidade. A qual, que faz a generosidade? Que consigue Deus com nossa generosidade? O seguinte, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço, olha esta palavra, serviço desta assistência, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Nossa confissão é com obediência. Somos crentes, obedecemos. E diz, obedecendo a quê? Confissão de quê? Quanto ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo também inclui estas coisas? Parece que sim. Verdade? Também inclui estas coisas, estão incluídas no Evangelho de Cristo. E pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor. Isso é muito importante, que tenham muitos irmãos abençoados por nós, orando por nós, porque Deus escuta essas orações. Irmão, nós sabemos de quantas coisas temos sido guardados e em quantas coisas temos sido abençoados por aquelas orações de gratidão. Amém? Enquanto ora neles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Isso também se chama superabundante graça de Deus que é em vós, que é ajudar os pobres. Isso é superabundante graça de Deus. Amém? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos parar aqui para cumprir minha promessa, senão
Meu Deus, não voltar amanhã. Querido Pai, agradecemos a Ti todas estas associações da Tua Palavra que temos seguido, só pensando na primeira das bem-aventuranças, tanto segundo Mateus como segundo Lucas. Querido Pai, nós precisamos também desta porção da Tua Palavra. Abre nossos corações também para ela. Deixamos tudo nas Tuas mãos. Que nosso interesse seja só o Teu interesse. Guarda-nos e guarda para Ti, Senhor, nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.